década de 80, 70, o engenheiro, principalmente o engenheiro civil, ele era o doutor. E as pessoas batiam na porta dele e falavam, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude em determinado trabalho. 80, 90 mudou a realidade. É o contrário. Se você não for atrás do cliente, e muita gente não mudou essa mentalidade. Acha ainda que o engenheiro é aquele cara que tá inacessível. O cara tá passando fome, mas acha que lá comunicar e vender o trabalho dele é algo menor, é algo que vai diminuir, é algo que vai tirar a autoridade dele. E quem demora pra perceber isso, o cara perde muito dinheiro. Qual é o segredo para você transformar conhecimento técnico em uma linguagem digital e acessível para muita gente? Primeiro, didática. Explicar algo complexo de maneira simples encanta. E o conhecimento não é para humilhar as pessoas, o conhecimento é para encantar as pessoas. Você acha que ainda tem espaço para outras pessoas técnicas entrarem nesse mercado? Se você que está no mercado digital, da engenharia, e tem medo de perder a autoridade, a primeira coisa é que medo não paga boleto. Se você é honesto na sua linguagem, se você está ensinando algo que você tem certeza que transforma, vai lá e comunica da sua forma. Só não tenta copiar ninguém. O que acontece quando o conhecimento técnico encontra o digital? O nosso convidado de hoje é engenheiro civil e mestre em estruturas e transformou anos de experiência em um negócio digital que ensina milhares de engenheiros em todo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como comunicar o complexo, gerar autoridade e escalar um conhecimento técnico sem perder essa profundidade. Eu sou o Rangel Lage e Hotmartcast começa agora. Bem-vindo, meu caro. Bicho, te contar que por um pouco eu não falei que você era mestre de obra. Foi assim, foi muito próximo, sabe? Ele é mestre, eu ia falar mestre de obra, tipo assim, ficou na cabeça. De certa forma. Não deixa de ser, né? Não, até porque assim, você atua num nicho muito técnico, né, cara? Pô, eu tava vendo lá de concreto armado, eu vi que você tem produto de treliça, tipo assim, você fala, cara, são coisas muito específicas, né? E aí acho que porque eu tava vendo isso antes, ficou muito na cabeça. O mestre de obra. É, o mestre de obra, né? Mas a gente vai falar sobre muito mais coisas que não precisam ser sobre o mestre de obra. Antes disso, como você também é um ouvinte nosso e um assistente, um espectador, você já sabe que a gente tem um hábito de deixar a nossa audiência mal acostumada com presentes especiais. E o presente que eu sei que você separou para o nosso melhor comentário no YouTube é completamente fora da curva. Contei o que é. A gente preparou algo, Cleiton, que a pessoa hoje não pode comprar. Isso não está disponível na nossa esteira de produtos e específico para a audiência de vocês, que vai ser 1 hora de consultoria exclusiva, individual, comigo e o meu time, que eu sou expert, junto também com a Raíssa, que é o nosso time de estrategistas, para responder o que vocês quiserem e abrir o jogo de verdade. Então, 1 hora de consultoria gratuita, 100% com a gente dentro do Zoom para esse bate-papo. Para você que está assistindo, é só deixar aquele comentário. Se você assistir, você já sabe. O seu comentário pode valer ouro aqui. Essa consultoria ela nem é vendida, mal é oferecida para as pessoas e você vai ter essa chance. Então, obrigado, Rangel, isso aí é espetacular. Cara, e como eu comentei no começo, você está num nicho que ele é muito específico. Ele é técnico, né? Quem compra de você é uma pessoa que ela é muito técnica. E eu acredito que esse é um medo que passa pela cabeça de muito expert. Que é tipo assim, cara, eu vou pra internet, eu colocar meu conhecimento para jogo e eu vou viver ali num limiar entre fazer uma comunicação que é muito avançada e talvez perder um volume de audiência, ou eu posso ter grandes audiências e falar de uma maneira muito simples e isso talvez me deixe com menos autoridade entre as pessoas que conhecem ali do que eu falo. A grande pergunta é, como uma pessoa, qual é o segredo para você transformar um conhecimento técnico em uma linguagem digital e acessível para muita gente? Tá, Cleiton, eu acho que para responder essa pergunta eu preciso voltar um pouquinho de como eu comecei aí. Não sei se você já quer ir para isso, que eu acho que faz sentido para a pergunta. Em 2018 foi quando eu entrei nas redes sociais. Eu já tinha um escritório de projetos estruturais em Campinas grande. Hoje nós estamos entre os 5 maiores do Brasil que fazem projetos de estruturas. E eu já era professor no curso de pós-graduação em estruturas na Unicamp. E a gente tinha uma turma relativamente grande e presencial.
E eu só fui pro digital porque os meus alunos vieram falar, olha, um aluno falou isso no final de uma aula estava lotada. Os alunos adoraram uma coisa que eu senti que eu tinha um diferencial, que era didática. De poder falar algo que é complexo, estruturas, em geral, na engenharia civil, é algo desejado pelos estudantes, mas que gera muito medo pela responsabilidade envolvida e pela complexidade das disciplinas. E eu, na Unicamp, que hoje é uma das maiores universidades da América Latina, junto com a USP, estava ensinando para a turma e a turma adorando aquilo. Um aluno chegou no final da aula e falou assim, você já ouviu falar de um tal de Érico Rocha? Em 2017. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando viu, achou suspeito. Eu falei, não, cara, tudo bem, vou anotar. Anotei ali no celular para depois eu dar uma olhada. E ficou guardado. Eu tinha um outro aluno em curso de pós-graduação que tinha um canal no YouTube muito grande, chama Canal da Engenharia. Hoje tem quase 1 milhão de inscritos e era um dos maiores naquela época ainda. E ele, a mesma coisa, professor, a forma como você fala, poucas pessoas dominam a forma e a linguagem que muitas pessoas conseguem aprender. Vem para o digital. Depois de muita insistência, eu criei um Instagram em 2018. Mas já com escritório rodando e já professor em pós-graduação em grandes universidades. E eles os alunos me incentivaram a criar um Instagram, criei, explodiu. Por quê? Porque o nosso nicho é muito específico, é o que a gente chama de super nichado, e não tinha quase ninguém fazendo isso naquela época. Né? Muito, exato. Tinha muita carência de identificação e de linguagem que transformava aquilo em prática. As pessoas tinham medo, mas, poxa, eu acho que do jeito que esse cara fala, talvez eu consiga aprender e tatuar nisso também. E aí eu fiz uma pergunta para os alunos. Falei o seguinte, se eu fizer um curso online, vocês compram? Eu fiz essa enquete, 400 pessoas responderam que sim. Ou seja, até então, essa questão de medo de perder a autoridade não era uma coisa que me permeava. Ninguém me disse, cara, isso aqui você vai perder. Não, era natural, porque eu queria eu levei para redes sociais sem intenção nenhuma de monetização, não era essa a intenção. Uma linguagem do jeito que eu fazia. Eu falei, deixa eu fazer do jeito que eu faço e eu quero falar com mais pessoas. Não dou conta mais de estar em eventos presenciais. Em 2018 eu já tinha um volume grande de eventos presenciais. Então, e as pessoas começaram a dar retorno, naturalmente. Falei, poxa, eu sou professor aqui no Instituto Federal de não sei qual, e eu indiquei para os meus alunos de seguirem. Massa. Então, os professores começaram a me indicar. Você também tem um diferencial que você é o acadêmico que tem a vivência prática, né, cara? E eu acho que isso é um dos pontos chaves. Eu acho que 2. Primeiro, didática. Explicar algo complexo de maneira simples encanta. E o conhecimento não é para humilhar as pessoas, o conhecimento é para encantar as pessoas. E não é o natural, não é o normal dos cursos de pós-graduação. Em geral, as pessoas, poxa, eu sou maior e aí o que importa é o meu conhecimento. Não, o que importa não é o meu conhecimento, o que importa é o quanto que eu consigo gerar de conhecimento em você, o quanto que eu consigo gerar de transformação no meu aluno, quanto que eu consigo trazer essa autoridade que eu tenho do escritório, de ser um dos escritórios mais bem-sucedidos do Brasil e fazer com que você também tenha esse mesmo sucesso. Então, essa barreira de linguagem ela foi vencida. Então, se você que está no mercado digital, da engenharia, e tem medo de perder a autoridade, a primeira coisa é que medo não paga boleto. Se você é honesto na sua linguagem, se você está ensinando algo que você tem certeza que transforma, vai lá e comunica da sua forma. Só não tenta copiar ninguém. Exatamente. Que aí, bicho, aí você perde a essência, perde muita coisa, né, cara? Rangel, acho que você comentou uma coisa aí que eu acho que é muito real, cara, que assim... eu tô vendendo pra uma galera que é meio burra, porque ninguém consegue fazer o que eu ensino. Cara, então... Será que o problema tá em, sei lá, 300 pessoas que compraram ou uma que comunica? Exatamente. E essa é uma carência muito grande nesse mercado, pegando em super nichos, que são mercados complexos. A estrutura isso que é uma dificuldade no começo, Cleiton. De você não desprezar a complexidade do conteúdo. Tem que entender porque assim, o que é o projeto estrutural para todo mundo entender? E a gente ensina o engenheiro civil
e ele deveria ter aprendido na graduação, mas a graduação é insuficiente. Essa é a grande dor. O cara vai lá na faculdade, estuda por 5 anos a faculdade de engenharia civil. Inclusive, esse é um problema que a gente tem hoje no mercado, que a gente, nos últimos 10 anos, o número de ingressantes em graduação de engenharia civil caiu pela metade. A gente tem metade de engenheiros hoje ingressando do que nos últimos 10 anos. Mas ele vai lá, dedica 5 anos no mínimo, né? Às vezes é um pouco mais, e não consegue transformar aquele conhecimento em dinheiro, em projeto. Ele tem insuficientemente condições de fazer projetos estruturais. A gente complementa isso, fala, vamos agora sim. A graduação é indispensável, não pode atuar em estrutura sem graduação. É algo que tem, inclusive, um certo limite de audiência, porque só pode projetar estruturas quem fez a engenharia civil ou a arquitetura também pode. Mas ele tem uma habilitação e não tem conhecimento para isso. A gente vai lá e resolve isso agora. Deixa eu focar no que a gente realmente pode. Vamos aprender a fazer. E é isso que eu vendo, que eu ensino. Cara, que eu quero ensinar do jeito que eu faço dentro do meu escritório. O que me fez ter sucesso e o sucesso dos meus colaboradores, que hoje são quase 60 colaboradores no escritório, fazendo só projetos de estruturas. E eu vou te ensinar a você fazer também e ser bem pago por isso, com o seu trabalho. Logo que eu comecei nesse curso, tem uma história interessante, Cleiton, que eu acho que é legal te contar. Eu lancei o primeiro curso na Hotmart, que é o meu curso Master em Concreto Armador. A gente tem perto de 10 mil alunos pagantes, em final de 2019. E eu tinha muita certeza de que o curso seria muito bom, mas eu não tinha gravado nenhuma aula, como muita gente faz. A gente prometeu que ia entregar as aulas. Deu 3, 4 meses depois, eu recebi mensagem de uma aluna falando: professor, eu preciso te contar uma história. E eu estava para tirar a própria vida. Por quê? Porque eu tinha dedicado 5 anos da minha vida, toda a grana da minha família toda naquele processo. Hoje a minha família passando necessidade, eu não consigo. Eu sou engenheiro, eu não consigo ganhar dinheiro com esse tempo de dedicação. Fiz o seu curso, daí há 3 semanas já peguei o meu primeiro projeto. Hoje eu não estou dando conta, já estou tendo que contratar alguém para me ajudar. Isso transformou, e é o trabalho dela, é o conhecimento dela. Eu só fui lá e com o método total dela. Mas com o método eu tirei aquela chavinha e ajudei com que ela tivesse sucesso. E aí que eu pensei, foi, poxa, eu acho que isso aqui tem sucesso absoluto, porque pode transformar muito mais pessoas. Eu acho que essa foi a chave. E aí essa questão de fazer um conteúdo que a pessoa consiga absorver se torna uma missão, né, cara? Exato. Porque você fala, cara, agora beleza, eu já sei que essa parada funciona. E transformar essa comunicação de maneira que seja atrativa, que a pessoa pare aqui na sua mesa e fale isso aqui. Poxa, eu sempre tentei entender isso, mas o jeito que esse cara falou conectou um monte de coisa aqui que estava meio desconexo. Você falou, poxa, agora legal, eu consigo fazer. E é isso que a gente faz nos lançamentos. Na verdade, eu dou um conteúdo, e desde o começo, 3 dias muito bons, que ele finaliza e fala, poxa, eu achei que eu nunca ia entender isso. Em 3 dias agora eu consigo fazer essa primeira coisa aqui. E aí ele vai para os próximos passos. E dá para ver que você segue nessa linha bem no Instagram também, né, cara? Porque, por exemplo, e eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Tem um reel seu que é, tipo assim, a cabeça do engenheiro viajando, né? E você, tipo assim, você vê diagrama em tudo. Aí você tá, tipo assim, tá dirigindo ali, aí tem um elevado aqui, um viaduto e fazendo os desenhos da estrutura, né? Como que você pensa nesses conteúdos? Assim, como que... Porque, pô, beleza. Você já me deu uma resposta que, como você já era professor universitário, assim, galera, e olha só. A gente que trabalha só com a parte de internet, tem hora que a gente fala, puta, é difícil demais fazer esse tanto de coisa. E pensa no professor que tem que fazer isso todo dia. Presencialmente, sabe? Mas como que é essa sua construção de fazer um conteúdo que, além de ser técnico, ele é atrativo para as pessoas? Eu acho que é muito o meu jeito de ver as coisas, e eu não penso no conteúdo. Eu penso em documentar aquilo que eu penso, o jeito que eu penso. E as pessoas se identificam com aquilo. Então, a todo momento, é isso que eu falo nas minhas aulas, normalmente vem das aulas. Eu falo nas minhas aulas, eu falo, pessoal, você quer trabalhar com estrutura, você precisa começar a olhar esse viaduto, essa estrutura, esse prédio e enxergar os diagramas lá. Porque quando eu falei diagrama lá naquele conteúdo, em geral é algo que gera medo. Eu falei, nossa, mas isso é um negócio muito complicado. Eu falei, não,
O diagrama tá ali, tá na estrutura ali. Então isso gera um conteúdo de identificação. A pessoa fala, poxa, você vê nos comentários, então tá, fala, olha, eu achei que só eu pensava assim. Falou, não, ou o contrário, eu olhava e não conseguia conectar uma coisa com outra. Então a relação de geração de conteúdo vem por sala de aula, vem de dentro do escritório, porque é uma coisa que eu faço questão de manter desde o começo, que inclusive é uma das formas que a gente vende. Você prefere aprender com um professor super teórico, com doutorado? Hoje eu tenho só mestrado, tem graduação, especialização e mestrado. É legal que você fala só. É que eu não finalizei o doutorado. Do que com um cara que tem pós-doutorado, mas não projeta. A gente prefere aprender com quem está fazendo todos os dias. A gente mantém isso. E o estar fazendo todo dia, eu já começo a fazer aquilo. O conteúdo normalmente jogo nos stories primeiro. Uhum. A galera, quando engaja muito nos stories, que é a minha galera, que é quem já segue, eu jogo pro feed e no feed vai melhor ainda. E aí a gente vai conectando essa vivência. Então, eu não sou um cara criativo. Nunca fui. A criatividade vem por consumir conteúdo. E tem muita gente querendo fazer e achando que a rede social é algo só de você, é um palco. E rede social não é palco, é relacionamento. Então eu consumo muito também. E vou adaptando aquilo para como eu gostaria de falar. E o próprio escritório, como você comentou, né? Na vivência já vai ter ali coisas que surgem, né? Você fala, pô, se alguém teve essa dúvida numa reunião, então algum engenheiro lá fora tem essa mesma dúvida aqui. Exatamente. É muito esse lance. Eu tava vendo uma entrevista recente de um músico, um dos caras do Oasis lá, que ele fala, cara, boa parte das músicas já chega composta, você tá lá praticando todo dia, e na hora você fala, pô, peraí. Pronto. É isso, é isso que eu preciso fazer, assim. E, cara, é muito massa essa visão de, assim, pô, peraí, eu já sei qual é o meu público dos stories, qual é o meu público do feed. Então eu já sei que se eu quero fazer funcionar no feed primeiro, eu dou uma olhada para os stories, e por mais que seja uma dica que talvez ela pareça ser muito simples, talvez para quem está começando agora e pensando, puta, não sei para onde eu começo, para onde que eu vou, já dá uma orientada, né? Agora, por exemplo, eu não acho que as pessoas vão comentar isso, lembrando, comentem para ganhar o presente, mas talvez passe na cabeça de alguém que, por exemplo, é engenheiro. Mas o cara começou há quase 10 anos, não tem mais mercado para mim. Mas ele começou antes da pandemia, ele pegou a audiência que todo mundo ia pegar depois. Mas ele já fala de estrutura, do que eu vou falar na engenharia? Você acha que ainda tem espaço para outras pessoas técnicas entrarem nesse mercado? Eu acho, inclusive, isso cresceu muito no meu ramo específico. Quando eu comecei, não tinha uma referência. Uhum. Hoje, nós somos a referência no mercado de estruturas para produzir conteúdos. E isso, entraram muitos players depois disso, que não conseguiram chegar no mesmo patamar, mas que cresceram muito em relação ao que estava. É a velha metáfora da maré e do barco, né? Exato. O problema, Cleiton, são dois, para quem quer começar. Primeira coisa é tentar copiar o que eu faço. Cara, você pode aprender, você pode modelar, mas você só tem você. Uhum. Se você não colocar o seu jeitão de fazer, tem vários colegas produzindo conteúdo da maneira deles e que as pessoas se conectam com a forma que ele está. Então, hoje, tem que sempre lembrar, estruturas, eu não sou dono desse mercado. Tem gente que não gosta de mim, que vai gostar de você. Tem gente que consome porque eu sou o único que tem. Então, começa desde que seja de maneira do seu jeito. Autêntico. Né? A forma como você tem de dizer. E sim, tem muito mercado. Hoje, a pergunta é, quando eu comecei, só eu. Hoje tem vários players. O mercado aumentou ou diminuiu? Se a pessoa pensa assim, talvez ela pense agora, tem mais gente dividida no mercado. Não é verdade. Vou te trazer um dado. Do Brasil, isso é um dado de 2016, hoje eu acho que não mudou muito. Mais de 80% das construções do Brasil não tem sequer um engenheiro ou arquiteto acompanhando. Mais de 80%. E tem gente querendo brigar só pelos 20% que já tem. E esquece que esses 80% que não tem porquê. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não tem porquê. É caro a contratação de serviço? Na minha visão, não. É porque não entendeu o valor real desse serviço prestado. E se a gente conseguir mostrar para essas pessoas que isso é um investimento e com comunicação, tem um mercado gigantesco ainda a ser abordado que as pessoas ainda não entendem. Sempre vai ter. O volume de pessoas que nunca consumiram algo sempre vai ser maior do que o volume de pessoas que consumiram, né? Eu estava conversando uma vez até com um amigo nosso em comum,
de um programa britânico chamado Grand Designs, que é um arquiteto que ele sai acompanhando obras peculiares. E ele faz uma aposta com o dono de uma obra que o cara queria construir um castelo sem contratar um arquiteto. E o arquiteto falou, cara, eu vou apostar, tipo, sei lá, 10 libras com você, que daqui a um ano, quando eu voltar aqui, você vai estar arrependido de não ter contratado um arquiteto para tocar a sua obra. Aí ele volta um ano depois, o cara fala, tá suas 10 libras. E esse mercado tem um problema, Cleito, que é, por exemplo, se você compra um celular, você rapidamente percebe que você fez uma compra boa ou não, e você pode mudar e fazer uma outra compra. Na construção civil, a vida de consumo ela é muito longa. A pessoa às vezes vai construir a própria casa, uma casa na vida, e às vezes não vai fazer isso nunca. Então você tem uma chance de errar e depois nunca mais vai passar por aquilo. Então a gente tem que conscientizar antes, porque depois que a pessoa errou, raramente ela tem a oportunidade de aprender que sem um engenheiro ou arquiteto vai ser pior, e ela não tem a oportunidade de fazer uma segunda corrigindo aquilo. Então a gente tem que mostrar cases com clareza para que a pessoa sinta a dor do outro e não queira passar por ela. Você falou da questão de sentir a dor e não querer passar por aquilo. Eu acho que isso, de certa forma, conecta com a pergunta que eu quero fazer, que ela até volta um pouco no assunto que a gente trouxe ali. Porque você já tinha o escritório, você já tinha uma carreira estabelecida como professor, e aí você teve, por exemplo, o depoimento da aluna que trouxe ali o caso dela para você, né? O que foi que te fez perceber que valia a pena você continuar investindo muito tempo em trazer o seu conhecimento para o digital, sendo que, assim, entre aspas aqui, você já estava com a vida resolvida? Cara, parece balela, mas sempre foi propósito. E eu acho que justamente pela grana, desde que eu comecei no digital em 2018, não era grana mais, porque já tinha um escritório bem sucedido. Era bem pago nesse trabalho de projetos e de aulas. Eu não dava conta da agenda, então sempre foi no intuito de atingir mais pessoas. Como que isso surgiu? Como que eu comecei a dar aula? Para ficar claro, eu acho que isso pode fazer sentido. Eu fui fazer a minha especialização em projetos de estruturas na Unicamp como aluno. E o professor, ali o network, aquele bate-papo que é importante, o professor gostou da maneira que eu falava e pediu para eu auxiliar numa aula lá na Unicamp. E eu não queria de jeito nenhum, tinha receio, não gostava, não era um comunicador, eu era gerente de projeto no escritório, mas esse é um perfil do engenheiro, ele é muito técnico e acha que a comunicação é algo que ele não precisa ou que é muito difícil para ele, não teve acesso. Vendas e comunicação é uma coisa que o engenheiro acha que é pouco valorizado. E eu fiz uma primeira aula e gostei muito daquilo. E, cara, percebi que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, mais os meus negócios melhoravam. Então, nesse momento, eu tinha o propósito de conseguir levar a minha mensagem a mais pessoas, em 2018. E a partir daí que a gente foi crescendo. Ou seja, nunca foi esse o objetivo de ser dinheiro. Já não foi sobrevivência e não. nem riqueza, né? Foi tipo, cara... Aí, como que eu entrei no digital? Além dessa ideia de perguntar para os alunos, tinha uma época que tinha um Congresso Nacional de Engenharia Estrutural. Um colega fez, eu acho que deve ter aprendido com o Érico naquela época, ele chamava várias palestras, ofereciam gratuitamente as palestras e quem quisesse a gravação pagava um certo valor. E eu fui convidado por esse organizador, eu não tinha nada no digital ainda, e gravei uma palestra para eles. A gente não recebia pela palestra e ele teoricamente dava audiência. E ele me chegou depois do dia e falou, Rangel, a sua audiência é pirada no seu conteúdo. A sua palestra é o que todo mundo quer, o que todo mundo gosta. Vamos levar isso para um negócio. Fala, beleza, se isso é para atingir mais pessoas, gerar transformação. E óbvio, Cleiton, na primeira venda a gente vendeu bem. Acho que a gente vendeu em torno de R$200 mil nessa primeira venda. Caraca! E assim, poxa, o projeto era uma coisa boa, mas eu percebi que a partir dali, além de, obviamente, ser bem remunerado por aquilo, eu poderia ter um time sendo beneficiado por aquilo. Hoje são 20 pessoas do digital, especificamente nesse mercado digital, e monetizando em cima do sucesso desse negócio, né? O mais difícil nesse processo todo, da minha visão, foi... Primeiro, importante comentar, a minha estrategista é a Raíssa Barbosa, que é lá de Engenheiro Coelho. Como que ela virou minha estrategista? Ela foi aluna de engenharia civil, ela é engenheira civil,
foi minha aluna na pós-graduação. Eu dei aula para ela na pós-graduação de estruturas. E ela, mesmo depois de formada na pós-graduação de estruturas, não conseguia se colocar, não conseguia transformar aquele dinheiro. E aí ela resolveu fazer o curso do Pedro Sobral. Olha só. Olha, veja bem, né? Em 2018, e ela chegou, tentou emprego no meu escritório, eu não estava contratando, não estava tão bom as coisas assim. A gente estava bem, mas não estava contratando. E ela ofereceu o serviço de tráfego. E foi super bem. Ela falou aquela história, né? Eu trabalhar aqui por um mês para você, e se der muito sucesso, a gente continua, você me contrata. Em semanas já percebi que aquilo funcionava muito bem. E a partir daí ela se tornou, além de gestora de tráfego... Esse pitch ele é imbatível. Porque é o sucesso. Cara, não tem como você negar. E olha, se funcionar, beleza. Se não funcionar, não te paguei nada. Funciona super bem. Desde que você saiba que sabe prestar um bom serviço. E ela era o avatar do meu aluno. Então ela era uma engenheira que fez estruturas e que não conseguia transformar tudo aquilo em negócio, em dinheiro, em saber fazer. Então ela, sentindo as dores dessa audiência, ela também conseguiu conectar isso com estratégias digitais, com copyright, de formas de comunicar aquilo que as pessoas se sentissem atraídas à compra e a partir dali eu tivesse resultados. Pô. Ô Rangel, você até me deu um gancho aí. Eu ia fazer uma outra pergunta, eu vou mudar a ordem, porque a gente tem um quadro novo nessa temporada, então assim, você que consome um podcast ainda não sabe dele. Talvez eu saiba agora, na hora que o episódio estiver no ar já, mas agora a gente tem um quadro que é a pergunta da comunidade. E eu juro, não foi combinado isso aqui. O Gabriel mandou uma pergunta que foi assim, ó. Eu tinha visto vários engenheiros migrando para a área de tráfego pago e muitos se destacando. Por que vocês acham que engenheiros mandam tão bem com tráfego? E se alguém formado em engenharia quiser seguir esse caminho, você acha que é uma profissão que é interessante a galera seguir? Cara, eu acho que é pela essa forma analítica. É a minha visão. Porque comunicação não é a nossa praia. A maior parte dos engenheiros não tem essa pegada. Mas quando você gerencia esse tráfego pensando em análise de dados, o engenheiro é muito bom nisso. E sem dúvida nenhuma, se você fizer isso bem feito, você vai ser melhor pago com tráfego do que talvez como um engenheiro de obra, por exemplo. Então vale muito a pena. E você tem que visitar prédio, inclusive. Na Unicamp, é uma curiosidade, a maior parte, pelo menos quando eu estava lá, a maior parte dos alunos do 5º ano estavam indo para o mercado financeiro, na verdade, não é nem para a área de estrutura. Aqui a gente tem muito engenheiro, cara. Muito. Por essa capacidade analítica. Então eu percebo esse possibilidade e por isso que a engenharia é tão ampla, né? Tem muitas possibilidades. Sim. Mas agora voltando na outra que eu ia fazer, porque você comentou, tipo assim, pô, entrou a Raíssa ali, te ajudou pra caramba. Você percebeu que na primeira venda você já tinha feito mais ou menos uns R$200 mil em... Primeiro lançamento do Master da Hotmart. E você tá ligado que normalmente demora 6 a 7 lançamentos pra pessoa fazer o primeiro 6 dígitos, né? Então, assim, é muito, muito, muito raro o primeiro já ser um baita sucesso. É espetacular ter visto isso. Depois disso, quais foram os primeiros produtos que você foi colocando ali? Como que você foi construindo o portfólio de produtos para a galera consumir de você? Como foi a lógica disso? Então, primeira coisa, a gente lançou um curso básico simples. E eu sempre tive muita proximidade com a minha audiência. Então, eu fazia reuniões mensais, ainda faço, desde 2019. Caraca. Todos os meses eu faço uma reunião no Zoom, aberta só com os alunos. Porque eu quero ouvir o que eles têm de dúvida e a partir dali eu gravava uma nova aula, gravava um novo conteúdo, porque esse contato muito próximo dos meus alunos, ainda hoje ele é muito desejado, e para mim é muito importante. Porque, poxa, como que eu vou falar se eu não estou ouvindo? A gente às vezes tem a mania de querer falar o que você acha que a pessoa precisa. Na verdade, você tem que falar o que ela está desejando saber e só conversando para fazer isso. Então a gente começou a crescer a partir daí, né? Desses treinamentos. Aí a gente começou no curso Master e focamos total nele, que é o Master em Concreto Armado. Por quê? Porque eu vendi, como eu te disse, sem ter as aulas. Fui gravando, fazendo reuniões todos os meses, regravando a aula, refazendo, e eu foquei total nesse produto. Depois a gente começou a lançar, a gente hoje... Cleiton, acho que é bom comentar. Você tem ideia de quantos engenheiros civis que a gente tem no Brasil hoje?
Cara, eu chutaria, chutando mesmo, assim, porque eu sei que a maior profissão de graduados no Brasil é advogado. E tem, sei lá, acho que 1,5 milhão, não sei. Mas eu acho que engenheiro deve estar bem perto disso. Eu acho que engenheiro seria, sei lá, uns 700 mil, não sei. Nós temos registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, 1.200.000 engenheiros como um todo, aproximadamente. Desses, 52% são engenheiros civis. O que não necessariamente é formado, porque o cara pode ter formado e não se registrar no conselho, porque ele foi atuar em outra área. São coisas diferentes. Então, mais de 1 milhão, perto de 600 mil, mais ou menos, engenheiros. 600 mil, que 1.200.000 é o total. 600 e poucos mil são engenheiros civis. Só que engenharia civil é uma área muito ampla. Então, o cara pode atuar com obra, pode atuar com mercado financeiro, pode atuar em diversas coisas. Para a área de estruturas, talvez seja uma pequena parcela dessas. E hoje nós já participaram de eventos nossos, inscrito, como lead inscrito, em torno de 180 mil engenheiros hoje já participaram. Ou seja, nós atingimos quase 100% da base que a gente quer vender. Então a gente entendeu que a partir daí, dentro dessa galera que já comprou, que já está satisfeito, inclusive o nosso índice de recompra, a Bárbara estava até comentando, que é a nossa gerente de conta aqui, que ela se surpreendeu com isso, que o nosso número de recompra era muito alto comparado ao nosso mercado. E olha que ela tem track record, viu? Que a Bárbara tá há bastante tempo no jogo também. E ela falou, cara, a recompra de vocês é muito alta comparado. O que está acontecendo? Não, por isso, porque a gente entendeu e resolveu uma dor que a gente combinou e gerou novas. E aí a gente começou a partir daí, a partir dos pedidos e desse contato que eu tenho com os alunos, falou, poxa, o pessoal precisa de um produto nessa área. E a gente foi começar ao Master, alvenaria estrutural, laje treliçada, pilares complementares a essa base, porque é essa a função. Inclusive, a gente vai ter um novo, ser lançado recente, que vai ser marketing e vendas para engenheiros, que a gente quer transformar isso, inclusive é uma das formas da gente internacionalizar, né? Que é uma coisa que a gente precisa fazer. Qual que é a dificuldade nossa, na nossa área? Eu ensino com as normas brasileiras. E a norma brasileira é utilizada no Brasil e em pouquíssimos outros países. Se eu quiser ensinar estruturas nos Estados Unidos, os códigos são completamente diferentes. Agora, marketing e vendas... É dor geral, né, cara? E a demanda tá aí no mundo todo. Exato. Só que como que eu faço isso? Eu, embora faça marketing e venda todos os dias, eu sou um expert de engenharia. Eu sou um expert de cálculo estrutural e eu quero manter isso. Então, eu me associo a uma pessoa forte nessa área de marketing e vendas no ramo de engenharia, é uma empresa de engenharia forte, e a gente conecta o meu jeitão de fazer, como que eu faço hoje no meu escritório, como que eu fiz, como que eu faço o treinamento, junto com toda essa base de autoridade dessa pessoa. Então, eu comecei a fazer isso, a trazer parceiros dentro do guarda-chuva do nosso conhecimento, que os alunos chamam de selo de qualidade Rangel Lage. Que qualidade, na verdade, do ponto de vista de resultado. Fala, poxa, eu gosto do jeito que ele fala. Essa forma que ele faz conecta comigo. Então, deixa eu consumir coisas que venham da base dele, porque eu sei que vai vir mais ou menos no mesmo nível. E aí a gente começou a trazer essa esteira de produtos que, a partir desse momento, a gente criou o Instituto Rangel Lage, que é essa ideia de ter tudo sobre estruturas e agora também sobre a mais área da engenharia nesse guarda-chuva. E tem um mundo muito grande para vir por aí ainda, gente. Não, esse cara tem, bicho. A gente começou a conversa antes da gravação, né? Falando, cara, como é gigante o mundo da engenharia dentro do online. A gente já falou de outros experts também, que ou vende para engenheiro ou não vende para engenheiro, ou é engenheiro e vende para, sei lá, para investidor, sabe? Cara, tem muito, muito, muito caminho de atuação. E tem uma barreira muito grande da forma como os engenheiros se veem. Tem uma história rápida. Eu acho que década de 80, 70, o engenheiro, principalmente o engenheiro civil, ele era o doutor. E as pessoas batiam na porta dele e falavam, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude em determinado trabalho. 80, 90 mudou a realidade. É o contrário. Se você não for atrás do cliente, se você não fizer... E muita gente não mudou essa mentalidade. Acha ainda que o engenheiro é aquele cara que está inacessível. O cara está passando fome, mas acha que lá comunicar e vender o trabalho dele é algo menor, é algo que vai diminuir, é algo que vai tirar a autoridade dele.
E quem demora para perceber isso, cara, perde muito dinheiro. Porque tem vergonha de fazer marketing e tem vergonha de vender. Porque acha que marketing é sinônimo de enganação e não demora para perceber isso. E tem muita coisa. Ah, mas vão me julgar, quem me conhece. Mas você não tá tentando vender para quem te conhece. É a tal da... são duas frases que eu tenho. Primeiro que é vergonha não paga boleto. Então, se você não percebe isso e acha e fica com a sua vergonha... Desde que você faça com integridade, faça que, cara, vai pra cima que vai funcionar. E outro que é de Clarice Lispector, que depois do medo vem o mundo. E essas pessoas têm muito medo de perder algo que elas sequer têm, muitas vezes. Tem o nome na engenharia é algo muito importante. Sim. Mas dá para manter ou até fortalecer o nome indo pro mercado digital. Hoje é uma realidade inegável. Nossa, cara... Já conversei disso. Eu acho que todo profissional técnico, principalmente se a pessoa é tipo profissional liberal, né? Então, assim, escritório de arquitetura, médico, nutricionista, psicóloga, que seja, vive essa dor do eu vou ter um limite no físico. Você pode ter o melhor escritório do Brasil, você vai ter um cap de clientes, né? E para o online acaba sendo inevitável nesse aspecto, porque, cara, às vezes nem todo cliente também é um cliente para o consultório, para o escritório. Tem cliente que é para uma perna antes, né? Imagino que no seu caso você deve até formar funcionários no seu curso. Você tinha comentado uma coisa, a gente estava falando antes da gravação aqui, sobre inteligência artificial, né? Que você até usa um pouco ali na hora de produzir live, de isso ajudar você a ter meio que uma vida um pouco mais tranquila em produção de conteúdo. Onde mais você enxerga hoje o papel da IA nessas áreas técnicas como a sua? Eu pergunto isso até porque, de repente, a gente está motivando pessoas aqui a virem para o jogo, só que vem aquela coisa do, putz, eu vou ter que fazer tudo sozinho. Hoje não precisa. Se a pessoa aprender a gerar com inteligência isso, primeira coisa que eu acho que precisa entender o público mais técnico. O conteúdo tem que ser uma documentação do que você faz. Se você é estudante, você não pode ensinar a fazer projeto, mas você pode ensinar aquilo que você está aprendendo na sala de aula e transformar aquilo em conhecimento e gerar uma das coisas mais valiosas hoje no mercado, que é a audiência. As pessoas quererem te ouvir, desde que você seja honesto naquela comunicação. Não vai falar o que você não faz e fala que faz, porque a internet é um mundo muito pequeno, parece grande, mas é muito pequeno. Então você consegue gerar esse conhecimento. Em relação à inteligência artificial especificamente, hoje o nosso negócio digital não teria sem. De diversas formas. Vou citar um que eu comentei com você, uma das primeiras coisas que eu comecei a usar. Eu faço muita live. Hoje a gente tem um número não tão grande, mas 110 mil inscritos no YouTube. É muito grande. E eu só faço live. No meu YouTube são só lives. E são lives de 1 hora, 1h30, 2 horas. Não é live de 10 minutos. Um conteúdo muito técnico. E normalmente as lives eu faço assim. Nosso time faz um script de perguntas que vieram monitoradas das nossas pesquisas quando ele se inscreveu em evento. O que você gostaria de saber? Enfim, a gente meio que secciona aquilo. A própria inteligência artificial já ajuda aí, que é pegar um banco de dados gigantesco de pessoas que já se inscreveram nos nossos eventos, que já enviaram perguntas, que a gente pergunta no começo. Qual curiosidade você tem? O que você gostaria de aprender? Então a gente faz um mapa de perguntas e eu começo uma live respondendo assim, eu só tenho as perguntas e vou respondendo ali, estilo Pedro Sobral. Você nem tem que pensar no conteúdo, né? Não. Você já vive ele todo dia. Exato. E isso é o segredo. Eu acho que eu estava comentando isso. Eu sou um cara por natureza tímido. Eu não sou um grande comunicador. Mas eu percebi que se eu conseguir falar de maneira clara, eu tenho a atenção do outro e isso me encanta. A atenção do outro em relação ao que eu quero contar. Então eu sou um cara um pouco mais calado em relação a isso. Só que eu percebi que se eu falo de algo que eu realmente conheço, que eu não tento inventar, cara, eu não vou tentar falar com você, sei lá, do mercado financeiro. É algo que eu sei bem pouco. Se eu tentar falar e me preparar para aquilo, provavelmente eu vou gaguejar, vou pensar muito. Deixa eu falar do que eu conheço. Quando você fala o que você conhece, flui mais, fica mais fácil. E quando você tem que falar de algo, você estuda mais, enfim. Então eu comecei a fazer essas lives contínuas, respondendo com um bate-papo.
os alunos adoram, é relativamente fácil para mim fazer, só que conteúdo tem vários formatos. E aí eu comecei usando a inteligência artificial no próprio Google Chrome ali para transcrever toda a minha live, ChatGPT para me ajudar a organizar aquilo em formato de artigo e a partir de artigo transformar aquilo que eu já falei, que eu produzi, em diferentes formatos. Então a gente faz isso todos os momentos. O meu conteúdo, se eu fizer em carrossel, depois no Instagram a gente está com 400, no momento da gravação desse podcast, com 448 mil inscritos, falando exclusivamente de estruturas. Então eu pego esse mesmo conteúdo que eu produzi no YouTube, a inteligência artificial me ajuda nisso, a produzir no Instagram, um Reels, um card, um carrossel, em diferentes formas. Então ela começou me ajudando aí. Mas o que mais a gente pode ajudar? Vou dar um exemplo. Eu tenho um escritório de projetos de estruturas e a gente usa alguns softwares, como o Revit, para detalhamento desses projetos estruturais. Um dos nossos desenhistas, aqui de Minas, inclusive do sul de Minas, ele demorou um dia para fazer uma atividade naquele Revit que eu percebi que ele ficou muito irritado, porque era um trabalho longo e que ele teria que fazer várias vezes. Ele foi lá, procurou no YouTube como fazer programação para aquele software, só que ele não é um programador, e ele achou uma inteligência artificial, acho que é o Claude, que ele criou uma automação no Revit pelo Claude para ele ganhar a produtividade do escritório. Ele não é um programador. Então, outro exemplo é criar automações dentro de algo que você vai repetir várias vezes. No mercado digital, além disso, eu uso para monitorar notícias, que é uma coisa que as pessoas têm muito conteúdo a ser produzido em cima das notícias. Reparei que você faz isso. Pega a notícia e comenta. Aí as pessoas às vezes falam, poxa, eu prefiro ver você falando daquela notícia do que o jornal, porque o jornal vai usar termos completamente fora da nossa realidade e o jeito que você fala eu entendo, porque tem conexão com aquilo que a gente já estudou e que não está vendo todos os dias. Então ela tem nos ajudado nisso. Atendimento a cliente. Então dentro dos cursos, a Hotmart tem lançado ferramentas muito úteis para a gente, de agentes de IA, que a gente já vai ter disponível no nosso mercado também. Então, acho que são isso. Tem, assim, infinitas possibilidades, cara. Falando em infinitas possibilidades, até citei aqui que dá para ver no seu conteúdo claramente. Você comentando notícia, mostrando ali as coisas do dia a dia, documentando um pouco de como é a vivência. Conta aí as redes sociais nas quais você está para a turma te seguir e ver um pouco desse seu trabalho na prática. A minha rede social principal é o Instagram, Rangel Lage. Todas as redes sociais vão estar o meu nome, Rangel Lage. Inclusive tem uma brincadeira, Lage é o meu nome. Eu fiz essa piada internamente aqui antes de gravar com você. Eu falei, olha só, o cara nasceu para a profissão que tem. E é o Lage com G, né? Então, meu nome completo é Rangel Costa Lage. A gente usa sempre esse Rangel Lage em todas as redes. Instagram, TikTok veio naturalmente, então eu não faço ainda um trabalho dedicado ao TikTok, mas em geral tem coisas que vão muito bem lá. A primeira rede social que eu estive foi o LinkedIn, que ainda funciona bem. Para o nosso negócio é algo que eu ensino, inclusive, para os alunos, para captação de clientes. Talvez para a audiência em si não, mas a gente está lá produzindo conteúdos. Aí sim, o que eu gero no LinkedIn é diferente do que eu gero no Instagram, que funciona de maneira muito diferente. E o YouTube, que é Rangel Lage também. Outra coisa que eu acho que é importante comentar, Cleiton, é que na rede social, se você quer da engenharia, tem que entender com mais clareza, inclusive que outros nichos, que não é lugar para ser profundamente técnico. Que a sua inteligência pode te prejudicar. Você querer demonstrar isso. Ali não é o lugar para você demonstrar que você é o cara. Não. As pessoas entram nas redes sociais para se divertir. E se você não tiver esse entretenimento, tem essa palavra que é informação com entretenimento, não vai funcionar. E esse é um dos principais medos das pessoas. Querer ser extremamente técnico e aí não conseguir audiência porque as pessoas acham isso muito chato. É espetacular. Rangel, ter você aqui com a gente é um prazer, cara, papo divertidaço. Mal deu pra ver o tempo passando, sabe? Já acabou? Já, rapaz, passou voando. Por mim, o episódio duraria, 2, 3 horas, mas rede social, ela também pune quando a gente foge um pouco do comum, né? Meu caro, muito obrigado por ter vindo de Campinas pra cá, gravar com a gente, dar essa aula aqui
conosco. E você que acompanhou a gente, ó, deu para ver aqui como que dá para transformar conteúdo técnico, conteúdo avançado, conteúdo difícil em algo fácil de as pessoas consumirem, em algo que gera resultado e que inclusive muda vidas. Eu espero que você coloque em prática, porque é assim, aqui no Hotmart a gente mostra o caminho e daí você faz acontecer.